Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem também. Esse vídeo aqui é para os alunos do 9º ano do Colégio Ateneu. A gente vai fazer a correção da tarefa de casa, tá? Do primeiro módulo da apostila 2, o módulo 5, período entre guerras, a era dos contrastes, tá bom? Então a gente vai começar corrigindo a tarefa. A tarefa é essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá? É a página 136 que começa a tarefa. Então, vamos lá. A questão 1. Tem um textinho da história, as aventuras na história da revista, né, de 2017, que tá escrito assim. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917 como a única potência hegemônica em seu próprio hemisfério e saíram dela ainda mais fortes. Explique essa afirmativa. Então, o que vocês podem escrever de resposta aí nessa questão? Que, por conta da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou uma potência mundial, né? Já ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se tornar essa potência. Por quê? Porque eles vão emprestar dinheiro para os países da Europa em construção, né, se reconstruindo depois da guerra, porque eles vão enviar armas, alimentos, suprimentos para a Europa, então eles vão comprar esses suprimentos dos Estados Unidos, e também porque os Estados Unidos vão, mais ou menos, exportar produtos para o mundo inteiro depois da guerra. Então, vocês podem colocar todas essas categorias que eu citei. Lembrando que para fazer a correção, como a gente está fazendo em vídeo, eu não tenho uma lousinha, né? E também, se tiver, vocês sabem que cada resposta de história é um monte de linhas, é quase uma lousa inteira, então não ia adiantar muita coisa se tivesse uma lousa pequena, né? Então, pausem o vídeo e façam a correção pausadamente, tá bom? Então, essa resposta fica bem simples. Essa explicação, essa afirmativa, vocês vão explicar ela partindo do ponto que os Estados Unidos economicamente se tornaram a potência mundial depois da Primeira Guerra Mundial, exatamente porque eles emprestaram dinheiro para os países europeus e também porque eles vão exportar produtos para o mundo inteiro, eles vão liderar a economia nesse período, certo? Aí a gente vai para B. Questão B. Relacione a afirmativa à prosperidade econômica americana da década de 20. Então, o que vocês podem responder? A liderança mundial se traduziu em um grande crescimento econômico. O país recebeu um grande fluxo de capital ao ocupar o lugar de maior exportador internacional. Além disso, ganhavam com os empréstimos bancários e com o próprio mercado interno americano, que consumia cada vez mais graças ao chamado American Way of Life. Então, a gente pode deduzir que os Estados Unidos vão chegar à prosperidade nos anos 20 por conta disso, por conta do American Way of Life, que eles vão incentivar o consumo baseado no consumo, eles vão medir a felicidade das pessoas. Então, a resposta é por esse caminho, tá? De vocês, espero que seja certa. Quem acertou aí, parabéns. Quem fez também, né, a tarefa. Eu sei que tem gente que não tá fazendo tarefa e é bom para estudar, né, gente? Então, para resumir essa resposta, vocês coloquem assim, que por conta do grande crescimento econômico, das exportações que os Estados Unidos vão fazer e do incentivo ao consumo interno, eles vão ter uma boa resposta econômica no início da década de 20. No final, vocês sabem que não vai ser bem assim, né? Que a crise de 29 vai chegar. Então, vamos lá para a questão 2. A 2 tem uma imagem, essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, né? American Entertainment Co. É uma propaganda, é um anúncio publicitário de uma rede de cinemas americana da década de 20. Aí a gente vai responder as perguntas. Associe a imagem à era de prosperidade americana dos anos 20. Então, o que essa imagem tem a ver, essa propaganda tem a ver com a prosperidade dos anos 20? O que vocês podem responder? Uma das áreas que passaram por tempos de prosperidade na década de 20 foi o cinema, o entretenimento.
O teatro, a música, os esportes, tudo isso ganhou ampla audiência e se tornaram mais lucrativos. É nessa época que Hollywood vai virar a grande indústria de entretenimento dos Estados Unidos, né? Então eles vão literalmente criar uma relação entre lazer e dinheiro, né? Lazer e lucro. E eles vão conseguir nesse período, tá bom? B. O anúncio contemplava a diversidade étnica que existia nos Estados Unidos? Comente sua resposta. Então, a gente olhando, observando essa imagem. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Observando essa imagem, dá para imaginar que tem uma diversidade étnica que nem tinha nos Estados Unidos nessa época? Eu acho que a resposta tá clara, né? Não, nem um pouco. Nem perto disso. Então, a gente vai colocar mais ou menos assim a resposta, tá? O anúncio não inclui nenhum afrodescendente, por exemplo, e é composto e voltado para a população branca. O crescimento econômico no período não eliminou as diferenças sociais, acentuadas pelas questões étnicas. Os negros eram segregados e até perseguidos por organizações racistas como a Ku Klux Klan. Nossa, é difícil, é um trava-língua. Tá? Então, vocês vão responder nesse sentido, que não, que os negros não estão presentes a população afro-americana não está presente na imagem, no anúncio publicitário do cinema, e que eles continuaram sendo segregados e vão ter grupos supremacistas como a Ku Klux Klan, certo? C. Explique o subtítulo da página 127. Anos dourados, mas não para todos. Isso faz bastante sentido, né? Avaliando isso. Avaliando todo o contexto dos anos 20 para os Estados Unidos. Então, vamos lá na resposta. O subtítulo faz referência ao fato de que houve grande prosperidade econômica. Liberação de costumes, mais espaço para as artes e para as mulheres. No entanto, esse clima não era usufruído igualmente por todos. Os trabalhadores não tinham direitos sociais, os afrodescendentes eram discriminados e havia tentativa de policiar e controlar o comportamento das pessoas como a lei seca. Por isso, a boa fase americana não valia para todos. Os trabalhadores vão ficar completamente alheios a isso, né? Como a gente viu, não vão ter direitos trabalhistas, não vão ter condições de trabalho dignas. As mulheres da elite até vão ter uma liberdade maior nesse período, mas serão todas. As mulheres afrodescendentes não vão passar por isso. E o grupo, né, a comunidade afrodescendente americana vai ficar completamente à parte desse desenvolvimento cultural, social e econômico dos anos 20. É difícil, né? É uma modernidade cheia de contrastes e não é muito diferente do que foi a nossa no início também, né, da República e tudo mais. Questão 3. Essa charge de Charles Forbes foi publicada nos Estados Unidos em novembro de 1929, em meio ao clima de desespero que se seguiu à quebra da Bolsa. Analise a imagem e responda as questões em seu caderno. A imagem é essa daqui, ó. Certo? Essa charge aqui. Se vocês pararem para pensar, é como se fosse uma casa, uma mansão, né? A gente vê nessa imagem pessoas, todo tipo de gente dentro dessa sala, dessa casa, dessa mansão. Tem pessoas que estão bebendo veneno, tem gente se equilibrando em livro, tem um que tá tentando, acho que atirar no outro, tem armas em cima da mesa, tem pessoas que escalando a estátua, tem gente com a corda já pendurada para se matar, né? São várias formas de morrer, na verdade. São muitas formas sendo mostradas pra gente de forma iconográfica, né? De como os ricos iriam se matar. Por quê? Aí a gente vai escrever direitinho para vocês colocarem aí na resposta, tá bom? A charge representa um espaço de 2 andares onde são oferecidas às pessoas opções desesperadas de saída da crise. Então, a gente precisa mostrar que tem
revólveres disponíveis na mesa, o garçom leva uma corda para enforcamento. No primeiro plano da cena, uma pessoa faz menção de se jogar da escultura que decora a escada. Ao fundo, uma pessoa aponta uma arma para outras 3. No segundo andar, uma pessoa se posiciona ao lado de uma corda presa do teto. Então, era nesse sentido a explicação de vocês, tá bom? Formas de se matar porque a crise estava muito terrível. E se vocês perceberem, só são pessoas ricas. Olha o tamanho dessa casa. É uma mansão, né? B. Relacione ao contexto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa tá fácil. Então, vocês vão responder lá. A quebra da Bolsa de Valores levou muitas pessoas à ruína. A charge associa essas perdas à busca de saídas extremas para a resolução do problema. Como suicídio. Em 1929, muitas pessoas tiraram a própria vida, pois não viam mais possibilidades de resolver a perda financeira. Engraçado que no Brasil vai acontecer uma cena parecida quando o governo Collor, que a gente vai estudar esse ano mais pra frente, ele confisca as poupanças das pessoas aqui no Brasil por conta de uma crise financeira que a gente estava grande, né, uma crise econômica. E aí o governo confisca o dinheiro guardado nas poupanças. Muitas pessoas que tinham passado a vida inteira guardando dinheiro, vocês imaginam, né? Às vezes a pessoa passou a vida guardando dinheiro, sei lá, para comprar uma casa, para fazer a viagem dos sonhos, para pagar a faculdade dos filhos, etc. E de repente esse dinheiro foi levado pelo governo. Então teve uma onda de suicídios no Brasil também. E nos Estados Unidos, lá em 29, a mesma coisa. As pessoas tinham guardado dinheiro, colocado dinheiro em ações e as ações caíram de uma vez, perderam todo o investimento. Difícil, né? Questão 4. A gente tem um fragmento aqui de texto. Esse texto é do historiador Eric Hobsbawm, é muito famoso, é um dos mais respeitados historiadores do mundo, né? Ele é em inglês. Esse livro dele, A Era dos Extremos, o breve século XX, é um livro que está assim, em todas as pesquisas históricas. Eu mesmo vou fazer um projeto, pretendo fazer um projeto de pesquisa e estou utilizando exatamente esse livro, A Era dos Extremos, porque ele é de extrema importância, né? Com perdão do trocadilho. Então vamos lá, leitura. O que ninguém esperava era a extraordinária universalidade e profundidade da crise que começou com a quebra de valores de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1929, em outubro de 1929, equivaleu a algo muito próximo do colapso da economia mundial. Houve uma crise na produção básica, tanto de alimentos como de matérias-primas, porque os preços entraram em queda livre. O preço do chá e do trigo caiu 2/3 e o da seda bruta 3/4. Isso deixou prostrados os seguintes países: Argentina, Austrália, países balcânicos, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Equador, Finlândia, Hungria, Índia, Malásia, Britânica, México, Índias Holandesas, que hoje é a Indonésia, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, cujo comércio internacional dependia de uns poucos produtos primários. Em suma, tornou a depressão global em sentido literal. Escreva um título para esse trecho que você leu. Não sei o título que vocês colocariam, né? Provavelmente vocês sempre têm ideias boas. Mas o que poderia ser, a gente pode ter um exemplo, por exemplo, uma crise de proporções mundiais. Seria um título. A quebra da bolsa e os seus desdobramentos. Outro título. A influência da globalização econômica. Todo mundo sofreu, né? Com a crise. Então, N nomes, né? Vocês podem escolher qualquer um. B. Por que os países citados por Hobsbawm foram atingidos pela crise, se ela se iniciou nos Estados Unidos? Isso também vocês acho que entenderam bem, né? Porque a economia internacional, estava interligada, certo?
A economia internacional estava interligada. Os países que exportavam e importavam produtos já tinham suas economias interdependentes. O que exportavam para os Estados Unidos deixaram de fazê-lo, e isso desorganizou suas economias. Então, querendo ou não, como a economia global ela estava sempre ali alinhada com os outros países, países compram, países vendem, se um falha, os outros também vão sentir essa crise econômica. E até hoje é assim, né? Não era uma coisa só restrita a 1929. Hoje ainda acontece essa mesma estrutura ainda mais, né? O mundo é completamente globalizado hoje. Acho que esse termo de globalização, não sei se cabe para os anos de 1929, mas para hoje, absolutamente, né? Uma economia como a China, como os Estados Unidos quebra, falha, todos vão sentir, como a gente comentou da crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Que os outros países sentiram também. Aqui no Brasil a gente vai ter uma crise grande na construção civil nesse período. A construção civil vai chegar num colapso por conta da crise, é um reflexo da crise de 2008 nos Estados Unidos. E aí a gente vai agora para C. De que forma essa crise atingiu o Brasil especificamente? Bom, no Brasil, a crise estadunidense provocou a queda das exportações de café, o que desestruturou a economia do país. Então, principalmente no café, que era o principal produto que a gente vendia para os Estados Unidos, a crise se abateu e era o principal produto que nós tínhamos, né, para exportar. Então, a crise foi grande no Brasil, né? Foi intensa. Questão D. Por que a crise atingiu os países europeus? Por que estava relacionado com a Europa, né? Porque o Brasil vendia café. E a Europa? Então, vamos lá. Porque os norte-americanos deixaram de importar produtos europeus e de fazer empréstimos e investimentos na Europa. Além disso, passaram a cobrar os empréstimos feitos anteriormente. Então, se você está em crise, todo mundo que te deve vai ser cobrado, né? E os Estados Unidos fez isso, passou a cobrar a Europa. A Europa estava sendo reconstruída da Primeira Guerra Mundial, né? Do que sobrou da Primeira Guerra. Então, não tinha como eles pagarem esses empréstimos assim de cara, e os Estados Unidos cobravam. E tudo que os Estados Unidos comprava da Europa, eles deixaram de comprar por conta da crise. Então, isso freou o desenvolvimento do continente europeu. Por exemplo, a Alemanha vai quebrar, assim, forte. Os próximos anos depois da crise vão atingir a Alemanha de uma maneira bem específica e a gente vai ver com isso o nascimento, né, a expansão das ideias nazistas, né, nazifascistas na Alemanha. Que a gente vai falar mais em outro vídeo sobre isso, né? Questão 5. Observe a imagem a seguir. Esse conjunto de estátuas faz parte do acervo do memorial em homenagem ao presidente Franklin Roosevelt, que fica em Washington, capital dos Estados Unidos. Essa é essa imagem aqui, ó, que é esse monumento, em homenagem ao Roosevelt, né? Então, a legenda do monumento é Fila de Pão na Depressão. As estátuas em bronze do artista norte-americano George Segal, de 1991, do ano que eu nasci. Essas imagens representam o que foi a crise de 29 para os americanos, né? Tinha filas de pessoas só para tomar sopa e comer pão, porque não tinha alimento em casa. A depressão foi muito forte mesmo, não tinha onde trabalho, não tinha o que fazer. Até que o presidente Roosevelt ele começa a pensar num projeto que é o New Deal, para resolver essa crise econômica, né? Para as pessoas poderem ter empregos, terem dignidade. Questão A. A qual aspecto da crise de 1929 essa estátua fazem referência? Acabei de responder. As estátuas fazem referência às filas de desempregados e de pessoas que perderam seus bens durante a crise e que sobreviviam de doações de sopas, pães e etc. B. Porque essas estátuas fazem parte do memorial que homenageia o presidente Franklin Roosevelt? Também acabei de responder. Porque o então presidente Roosevelt
propôs o New Deal como forma de superação da crise, criando empregos em frentes de trabalho financiadas pelo governo, de forma a remunerar as pessoas e voltar a estimular o consumo e recuperação econômica do país. Ele que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento do país, de tirar o país da crise, ele com a ajuda da teoria econômica do Keynes, né? Que ele vai utilizar aquela ideia de o Estado ter que intervir na economia para recuperar um país de uma crise, que ele não ia se recuperar sozinho. Diferente das ideias liberais que os americanos sempre utilizaram, ideias como o liberalismo econômico do Adam Smith, tudo bem? 6, e última. Explique a afirmativa do Hobsbawm. Hobsbawm tá em todas hoje, hein? Sem ele, o colapso econômico entre as guerras, com certeza não teria havido Hitler, governante nazista da Alemanha. Então, sem o colapso econômico, não haveria Hitler. É pra gente explicar essa afirmativa. Eu acabei de explicar, né, sem saber dessa questão aqui, que eu tinha até esquecido dela. Eu respondi as outras e ela foi uma das últimas que eu respondi. Foi a última que eu respondi, mas eu pensei nela sem saber. Olha que interessante, porque, como eu disse, com a Alemanha sofrendo muito por conta da crise econômica, ideias radicais de superação da crise vão ser abraçadas pelas pessoas, né, pela população. E entre essas ideias, né, um dos defensores dessas ideias era o Hitler, que acreditava que só com um governo forte, com um Estado absoluto quase, né, com uma ditadura, que poderia superar a crise proposta, né, criada pelos Estados Unidos, segundo ele. E para isso eles tinham que se unir como nação, excluindo os demais, né, que não fizessem parte do grupo que ele pertencia. Então, para deixar mais objetiva a resposta, porque o então presidente Roosevelt... Desculpa, gente, estou lendo a outra. Vocês podem responder de forma mais sucinta assim. Hobsbawm chama atenção para o fato de que a crise econômica do período entre guerras, agravada pela crise de 29, criou condições para o crescimento da falta de perspectivas econômicas e, consequentemente, de políticas preconceituosas. Na Europa, entre outras consequências, significou a chegada de Hitler ao poder. O nazismo ainda não foi estudado nesse módulo, mas vai ser no próximo, tá bom? Então, gente, é isso, essa é a correção. Espero que vocês tenham entendido, né, feito a correção direitinho. E até o próximo vídeo, que a gente vai começar a falar sobre o nazismo e essas experiências fascistas de extrema direita, preconceituosas que o mundo viveu, certo? Fiquem bem, se cuidem, usem álcool em gel. E é isso, beijinhos. Tchau, tchau, gente.